Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre Batalha Espiritual. É o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Esta lição ela foi escrita pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Hoje nós vamos estudar a segunda lição do primeiro trimestre de 2019, a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Dentro desta lição, no discorrer desta lição, nós vamos tirar algumas dúvidas como: Jesus é anjo? Existem diferenças de anjos? Anjos têm asas? Podemos fazer petições aos anjos? Devemos adorar anjos? Existem anjos da guarda? O que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz sobre anjos? A igreja no céu vai ser anjos? Anjos têm sexo? Quero pedir para você subscrever no meu canal. Se você ainda não é subscrito, subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Se você clicar no nome da lição, você vai ter acesso aos slides gratuitamente. No site também você tem as canções que são indicadas para cada lição. Se você clicar no nome de cada canção, você vai ter acesso ao áudio desta canção e também a letra, que você pode ensaiar e cantar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os anjos, eles são reais, mas nem sempre eles são visíveis. Anjos adoram, mas não devem ser adorados. Os anjos servem, mas não devem ser servidos. Deus os envia como agentes para ajudar os seres humanos, especialmente os fiéis, aqueles que temem a Deus, aqueles que adoram a Deus. Os anjos acompanham a revelação, mas não a substituem, nem total e nem parcialmente. Os anjos sabem muitas coisas, mas não sabem tudo. O discernimento que eles têm, a inteligência e a sabedoria que eles têm foi concedida por Deus. O poder angelical é superior, mas não é supremo. Jesus é anjo? A Bíblia não fala diretamente que Jesus era o anjo do Senhor. Porém, nós sabemos que em muitos casos a Bíblia não relata claramente sobre determinados assuntos, mas podemos entender em muitos textos interpretativos que Jesus era o anjo do Senhor. Anjo significa mensageiros, no hebraico malak, no grego ángelos e no latim ângelos. Existem diferenças quanto a Bíblia fala de anjos. O artigo "o" faz toda a diferença. Quando vemos o artigo definido "o" antes da palavra anjo, está sendo declarado que se trata de um único ser, ou seja, que esse anjo mensageiro é diferente em termos de importância, sem comparações com os demais anjos. Além disso, mesmo quando não aparece o artigo "o" em letra maiúscula, o adjetivo substantivo iniciado em letra maiúscula, ou seja, anjo com letra maiúscula, o "a", ao invés de anjo com letra minúscula, denota uma importância maior ao mensageiro em questão. Então, essas
aparições de Jesus em forma humana aos seres humanos são conhecidas na teologia como cristofania e teofania quando se trata nas aparições gerais de Deus. Há referências no Antigo e Novo Testamento sobre anjos, mas apenas no Antigo Testamento é que nós vemos claramente as aparições do anjo do Senhor e de que ele se identifica como Deus, ele fala como Deus, ele exercita responsabilidades como Deus. Aqui estão alguns textos, nós vamos ver aqui alguns textos que comprova o anjo do Senhor aparecendo. Por exemplo, em Gênesis 16, o anjo do Senhor apareceu a Agar. Em Gênesis 18, o anjo do Senhor aparece na casa de Abraão. Em Gênesis 22, o anjo do Senhor aparece novamente a Abraão no Monte Moriá. Em Êxodo 3, o anjo do Senhor aparece a Moisés. Em Juízes 6, o anjo do Senhor aparece a Gideon. E em Juízes 13, o anjo do Senhor aparece aos pais de Sansão. Mas o anjo do Senhor aparece em outros textos a outros demais servos de Deus. Agora, como saber a diferença entre um anjo comum e o anjo do Senhor? A resposta é simples. O anjo comum não aceita adoração, não aceita ser chamado de Senhor, conforme Apocalipse 19:10. Pois, segundo a própria Bíblia, os anjos são espíritos ministradores, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, o O também maiúsculo, era Jesus Cristo, possivelmente Jesus Cristo, que se manifestava ao homem antes da sua encarnação, ou seja, o Deus que se manifestava ao homem para declarar sua integridade, sua resposta, seu caráter, sua presença, sua preocupação e também a sua mensagem que foi completada por sua encarnação em forma humana para que nós pudéssemos entendê-lo como ele é. Porque se fez como um de nós em todos os aspectos. Agora, uma outra questão: anjos têm asas? A imagem mais comum de um anjo é essencialmente um ser humano com asas. Isso não é bíblico. A Bíblia frequentemente apresenta anjos aparecendo como seres humanos. Entretanto, isso não indica que os anjos, em sua essência, se parecem com seres humanos. Além disso, a Bíblia raramente descreve os anjos como tendo asas. No entanto, a Bíblia definitivamente menciona dois tipos de anjos que têm asas: os querubins e os serafins. Esses sim, nós podemos comprovar que têm asas. Os querubins, eles foram esculpidos na tampa da arca que estava no lugar santíssimo. Ali estavam os querubins com asas. E os serafins estão descritos no capítulo 6 do livro de Isaías, onde aparecem lá os serafins. Com duas asas eles cobriam o rosto, com duas asas eles cobriam os pés e com duas eles voavam. Então, esses dois tipos de anjos tinham asas. E com base nessas passagens, então, podemos dizer que alguns tipos de anjos têm asas. Podemos fazer petições aos anjos, embora não exista um versículo que afirme explicitamente: você não deve orar a anjos. É bem claro, nós não devemos orar aos anjos. Em última análise, a oração é um ato de adoração.
Anjos não recebem adoração, e se oração é adoração, os anjos então rejeitam a sua oração, rejeitam a sua adoração. Oferecer o nosso culto ou oração para outra pessoa, a não ser a Deus, é idolatria. Devemos adorar anjos? Nenhuma explicação é necessária. Somente vamos ler alguns versículos, e nesses versículos nós vamos ver que nós não devemos adorar anjos. Por exemplo, Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 18. Ele diz: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos. Apocalipse capítulo 19, o versículo 10, João vai se lançar aos pés de um anjo para adorar. E ele disse assim: mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo também de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Em Apocalipse 22, 8 e 9, João vai continuar dizendo: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E o anjo disse para ele: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então devemos adorar anjos? Não, não devemos adorar anjos, devemos adorar a Deus. Agora, existe anjos da guarda? Não há base bíblica para nós acreditarmos que existe anjos da guarda. Deus envia anjos para nos ajudar, para ajudar a cada pessoa. E Ele designa esses anjos para proteger a vida daqueles que o servem, daqueles que o obedecem, quando for necessário. Sobre os anjos, a Bíblia diz que eles estão sujeitos só a Deus. Eles obedecem a Deus, eles não obedecem a nós. É por isso que quando Deus os designa, quando Deus dá ordem a algum anjo para ajudar os teus filhos, eles vão. A Bíblia não diz que cada pessoa recebe um anjo da guarda ao nascer. Apenas diz que os anjos, eles existem para ajudar os servos de Deus aqui na terra. A Bíblia não diz que os anjos intercedem por nós junto a Deus. Só Jesus intercede por nós. João disse: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos um intercessor no céu, Jesus Cristo o justo. Só Jesus pode interceder por nós a Deus. Nenhum anjo, nenhum outro santo, nenhuma outra pessoa pode interceder por nós. Só Jesus. Agora, a Bíblia não diz que devemos pedir ajuda aos anjos. Devemos pedir ajuda só a Deus. Só a Deus nós devemos pedir ajuda, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. A Ele nós devemos pedir a sua bênção, a sua ajuda, a sua força, forças para vencermos os problemas e as dificuldades da vida. Cristãos falecidos se tornam anjos. Na ressurreição, seremos parecidos com os anjos, mas não iguais. Ou seja, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que cristãos falecidos se tornam anjos. Na ressurreição, seremos parecidos com os anjos, mas não seremos iguais aos anjos. Não nos tornamos anjos quando nós vamos para o céu. No arrebatamento da igreja, a igreja que subir para o céu,
Quem for para o céu não vai ser anjo lá no céu. Anjos e humanos são dois grupos diferentes, dois grupos distintos, mesmo na ressurreição. No céu seremos parecidos com os anjos, no sentido que viveremos eternamente, mas ainda seremos diferentes dos anjos. Os anjos são seres espirituais que se mantiveram fiéis a Deus. Ao contrário dos homens, a Bíblia não diz que todos os anjos pecaram, nem que Jesus Cristo veio para salvar anjos. Eles não precisam ressuscitar no fim dos tempos, porque nunca morreram. A Bíblia diz que os anjos são espíritos e não há nenhuma indicação que os anjos tenham corpo físico. Por outro lado, na ressurreição, todos os humanos salvos receberão um novo corpo que não vai se deteriorar, que não vai se acabar, porque são corpos gloriosos, transformados para viverem eternamente com o Senhor. Anjos têm sexo. Nós vemos quantas imagens de anjos com sexo, de anjos fazendo sexos, filmes que apresentam também mostrando os anjos fazendo sexo com os humanos. Anjos não têm sexos, eles são assexuados, sem gênero. O texto usado para defender essa sexualidade é Gênesis 6, mas é um texto obscuro e é também interpretado erroneamente. Mas o texto que nega a sexualidade, ele é claramente dito por Jesus. E ele é mais claro. Mateus 22, 30, que diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Ora, se não se casam, se não se dão em casamentos, não procriam, então se não procriam, se não se casam, não tem sexo. Dizer que os anjos têm sexo, apesar de não poderem se casar, é no mínimo um absurdo, é falta de conhecimento bíblico da palavra de Deus. Os anjos, eles são seres espirituais criados especialmente com a mais alta distinção entre os seres vivos que foram criados por Deus. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual. E essas atividades que exercem os anjos só podem ser exercidas por eles e não pelos homens. E algumas que são exercidas por nós em prol do reino de Deus, os anjos não podem exercer. Os anjos não são independentes em suas atividades, pois eles fazem dentro dos limites em que foram criados. Eles a fazem sobre a ordem de Deus. Eles dependem de Deus para tais atividades. A Bíblia revela que os anjos, eles são organizados, eles são classificados, obedecendo a uma hierarquia angelical. E a hierarquia que nós vamos falar aqui, elas são de fato elas estão na Bíblia Sagrada e podemos comprovar de uma forma segura que ela existe. É claro que existe uma outra classificação, outra hierarquia, que ela é um pouco confusa e deixa um pouco de dúvidas àqueles que ouvem. Dessa forma, nós não vamos falar sobre essas, mas as que estão registradas, as que nós podemos confirmar, essas sim nós vamos dizer aqui. Os anjos estão presentes em todo o universo. Eles realizam funções específicas.
Os anjos são altamente capacitados, livres para exercerem as suas atividades. E a primeira classificação aqui são os arcanjos. O arcanjo, que é só um, é um termo cujo prefixo indica a mais elevada posição nessa hierarquia angelical. A Bíblia fala apenas de um arcanjo chamado Miguel. O prefixo arque significa principado. A sua posição, a posição superior deste arcanjo, que está na primeira classe de anjos aos demais anjos, eles têm uma missão protetora em relação ao povo de Israel. Depois nós temos o anjo Gabriel. Também é um anjo de alta categoria, mas ele não é chamado de arcanjo nas Escrituras. Ele foi enviado para explicar a visão que Daniel teve das 70 semanas. Ele também foi enviado a Zacarias, também foi enviado a Maria. E depois nós temos os querubins também. No hebraico, o termo querube ele aparece com o sentido de guardar, ele aparece com o sentido de cobrir. Os querubins são aqueles que estão esculpidos, já disse, em cima da tampa da arca que foi colocada no lugar santíssimo, no tabernáculo feito ali por Moisés sobre as ordens de Deus. Os querubins são uma classe especial de anjos diretamente relacionados com o trono de Deus. Por isso Deus está entre os querubins, é guardado e é protegido, ele habita entre os querubins. Depois nós temos os serafins. Esse vocábulo deriva do hebraico sarap, que significa ardente, significa refulgente, significa também brilhante. São aqueles que proclamam, são aqueles que vindicam a divindade de Deus, louvando Deus em todo o tempo. Segundo a Bíblia, os serafins, eles estão envolvidos diretamente no serviço de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Isaías 6, de 1 a 3, diz que ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam. Os anjos são criaturas. No princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo físico, Deus criou os anjos. Deus criou muitos anjos e alguns anjos foram desobedientes a Deus. Quando Lúcifer, ele desobedeceu a Deus, ele foi jogado para fora do céu, então com ele foram muitos anjos, uma terça parte desses anjos então vieram com Satanás, não é? Então, no princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo, Deus criou os anjos. A expressão exército do céu, quando você vê escrito exército do céu, dependendo do contexto que você estiver lendo, pode ter 2 interpretações. Gênesis 2:1 diz: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Salmos 33 e o versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, é impossível fixar o tempo em que foram criados os anjos, mas a resposta de Deus a Jó declara que eles foram criados antes de todas as outras coisas. Jó 38, 4 e 7. Os anjos são seres espirituais.
espirituais. Os corpos espirituais não possuem limitações físicas. Por isso, a lei da gravidade não exerce qualquer influência ou poder sobre as coisas espirituais. Por serem superiores à matéria, os anjos podem tomar formas humanas. Isso se for necessário, isso se for da vontade de Deus que aconteça. Então eles tomam formas humanas para se fazerem perceptíveis aos sentidos físicos do homem, se houver necessidade, como várias aparições, que foram feitas de anjos, por exemplo, a Abraão. Os anjos apareceram a Abraão, apareceram também a Ló, quando Ló estava lá em Sodoma. Também Jacó lutou com um anjo, a Josué, a Pedro, a Paulo. Isso são exemplos indiscutíveis da Bíblia. Ainda em nosso tempo, os anjos podem aparecer aos servos de Deus, podem aparecer aos homens. Basta que seja uma necessidade, basta que Deus dê a ordem, então isto acontece. Os anjos são seres poderosíssimos. O salmista os descreveu como valores em poder que executam as ordens de Deus e lhe obedecem. O Salmo 103 e o verso 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Quando os pais de Sansão levantaram um altar ao Senhor, um anjo desceu sobre as chamas do altar sem sofrer qualquer dano. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele disse: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder. Então, um só anjo matou 185 mil soldados do exército assírio. Um só anjo destruiu com fogo as cidades de Sodoma e Gomorra. Um só anjo removeu a pedra do sepulcro onde estava Jesus, quando exigia vários homens para remover aquela pedra. Embora os anjos tenham tantos poderes, eles são limitados. Os seus poderes, por exemplo, eles sobrepujam grandemente aos dos homens, mas são estritamente limitados. Os anjos são seres pessoais. Na experiência com os homens, os anjos falam, os anjos orientam, os anjos ouvem e também determinam. A Bíblia dá a entender que os anjos possuem uma inteligência superior à dos homens, mas não igual ou superior à de Deus. Dotados de sentimentos são os anjos. Eles podem experimentar emoções quando rendem culto a Deus. Eles conhecem suas limitações, eles se contentam com tudo o que fazem e podem ainda fazer. Os anjos também são seres imortais. Os homens podem morrer, mas os anjos são espíritos imortais. Significa que eles não estão sujeitos à dissolução, à putrefação orgânica, visto que seus corpos são imateriais. A imortalidade, ela deriva da pura espiritualidade, mas a imortalidade é diferente da eternidade. Aqui nós temos algumas características dos anjos. Eles são santos, têm santidade. A santidade é um estado dos anjos que servem a Deus. Por isso eles são identificados como santos. Em Marcos capítulo 8,
e o versículo de número 38, Jesus Cristo disse: quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Isso significa, isto os distingue dos anjos caídos, porque os anjos caídos, os anjos que rebelaram, eles não são santos. Atos 10 e 22, eles disseram, Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Também uma outra característica dos anjos é a reverência. É uma característica que envolve louvor, que envolve adoração a Deus, em cuja presença os anjos glorificam a Deus. O Salmo 103, e o versículo 20 eu já citei, diz: bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em forças, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Outra característica dos anjos, serviço, é a atividade principal dos anjos de Deus. Por isso são chamados de espíritos ministradores, que trabalham em prol para guardar e proteger aqueles que se submetem, aqueles que obedecem, aqueles que temem ao Senhor nosso Deus. Anjos, então, são ministradores de Deus em nosso favor. Eles trabalham para Deus em favor dos servos de Deus, em favor daqueles que obedecem a Deus, em favor daqueles que fazem a obra de Deus. Uma outra característica dos anjos é a proteção. Os anjos cuidam e protegem os fiéis da terra. Veja que quando Eliseu foi cercado pelo exército assírio, então cavalos e carros de fogo com anjos cercaram ali também para ajudar, para proteger Eliseu. O companheiro de Eliseu não pôde ver de princípio, mas depois os seus olhos foram abertos e eles viram também que anjos com carros e cavalos de fogo cercavam para os proteger do exército assírio. O Salmo 34, versículo de número 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, mas ele se acampa ao redor daqueles que o temem. Então, se você é um homem, é uma mulher temente a Deus, com certeza você tem a proteção de Deus, porque você teme a Deus. E os anjos, então, eles estarão guardando a sua vida, eles estarão te protegendo nas suas necessidades, nas suas dificuldades, né? Então, vamos crer realmente. Os anjos são poderosos, eles ministram ao nosso favor sobre as ordens de Deus. Então, vamos temer a Deus, vamos obedecer a Deus, vamos ser fiéis a Deus e teremos então a proteção dos anjos quando assim for necessário. Não que o homem tem anjo da guarda, mas quando é necessário, Deus então envia anjos para nos guardar. Podemos ver ainda mais alguma coisa sobre os anjos, coisas que é interessante nós sabermos, nós não podemos deixar isso para trás e nós queremos passar aos irmãos essas informações que elas são interessantes para a nossa aula da escola dominical do próximo domingo. Então são assuntos importantíssimos que nós
devemos ser informados e aprendermos para levar aos alunos uma escola dominical com o maior número de informações possíveis sobre a natureza dos anjos. Os anjos, eles diferem dos homens. Os homens foram criados um pouco abaixo dos anjos, mas na redenção, veja bem que os anjos, eles ajudam os homens, eles servem aos homens. É uma situação interessante. O homem é inferior aos anjos, mas na redenção os anjos é quem nos serve. Nós vamos chegar até mesmo julgar os anjos, evidentemente aos que acompanham ou aos que acompanharam a Satanás, é claro. Embora a superioridade dos anjos em relação aos homens seja notória de muitas maneiras, a Bíblia nos mostra que os anjos têm realmente limitações. Os anjos não são herdeiros de Deus. Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, têm suas vidas, experimentaram a redenção, experimentam a salvação, têm a alegria do Espírito Santo na sua vida devido à fé em Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. É o que nos diz Romanos 8,17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os anjos, eles que permaneceram fiéis, não compartilharão de nosso estado de pecado, nem da nossa necessidade de redenção. Os anjos que não são co-herdeiros deverão pôr de lado quando os crentes receberem as suas recompensas eternas. Porque só aqueles que serviram a Deus aqui, os homens, aqueles que serviram a Deus, nós que servimos a Deus aqui, vamos receber galardões no céu, porém os anjos não. Então outra coisa, os anjos não podem atestar a salvação. Os anjos não podem atestar a salvação através da fé. Eles não compreendem a salvação, eles não compreendem o Evangelho, eles não entendem sobre a salvação, mas eles se alegram pela salvação dos homens. Eles se alegram quando o homem se arrepende, recebendo Jesus Cristo na sua vida. Eles anseiam por compreender essas coisas do Evangelho, mas infelizmente eles não têm nenhuma compreensão total dessas coisas. Outra coisa interessante é que nada indica que o Espírito Santo habite nos anjos. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, somos batizados com o Espírito Santo, mas os anjos, eles não têm essa experiência do Espírito Santo na nossa vida, da qual nós temos esta alegria, este gozo da salvação que nós temos. Os anjos não têm, também não têm conhecimento, poder e tempo de vida. Eles não sabem o que é isso. Os anjos são seres pessoais dotados de inteligência e vontade. É mencionada a sabedoria de um anjo, que o anjo de Deus discerne entre o bem e o mal. Então, o conhecimento que eles têm é obviamente maior do que o dos homens, pois convivem com o próprio Deus, armazenando conhecimento de centenas de anos, não só da terra, mas do universo. Os anjos, eles, como já dissemos, eles podem ser visíveis ou invisíveis. A Bíblia assinala que os anjos mais comumente são invisíveis aos homens pelo fato de serem espíritos. Os anjos também, eles são um exército,
são uma raça. As Escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos, porque já dissemos aqui que eles são assexuados, eles não têm gênero, não é? Mas os homens sim, são seres racionais, são seres morais e imortais. Os anjos são seres poderosos, os anjos são seres pessoais. Tudo isso nós já dizemos aqui. Também nós temos as características que diferencia, que são distintas dos anjos. Falamos sobre santidade, falamos sobre a reverência dos anjos, o serviço dos anjos, a classificação dos anjos dentro de uma hierarquia especial de anjos, não é? Falamos sobre anjos, o arcanjo, sobre Gabriel, os querubins, os serafins, enfim, a queda dos anjos, que são os anjos maus, e nós vamos ver tudo isso na próxima lição, quando nós vamos falar sobre os anjos maus. Existem anjos bons e existem anjos maus. Nós sabemos disso, que na criação dos anjos não houve essa classificação, mas quando Lucifer pecou, uma quantidade enorme de anjos também pecaram. E assim, quando Lucifer foi expulso do céu, esses anjos que pecaram também foram expulsos do céu. A Bíblia fala acerca dos anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua dignidade. Agora, onde habitam esses anjos? Quando nós estudamos as várias classes angelicais, entendemos que essas são distintas por várias atividades e se manifestam no vastíssimo espaço das regiões celestiais. Então esses anjos habitam nas regiões celestiais. A Bíblia declara ainda que os anjos de Deus são organizados em milícias espirituais que povoam os céus e são distribuídos em distintas ordens e graus. É por isso que nós vemos então os céus com os anjos bons. É uma beleza, a beleza do mundo espiritual. Trata-se, portanto, então de uma dimensão de uma habitação celestial. Quantos são os anjos? Quais é o número desses anjos? A Bíblia fala de milhares de anjos, multidões dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos, miríades de anjos, legiões de anjos. Então, os anjos, eles habitam realmente as regiões celestiais, eles são reais, nós não o vemos nesse momento. Existe e eles habitam nas regiões celestiais e eles nos abençoam sobre a ordem gloriosa de Deus ao nosso favor. Agora, sobre os arcanjos, há uma coisa interessante. A palavra arcanjo representa, como nós já vimos, a mais elevada posição de hierarquia angelical. Na Bíblia, o único mencionado é Miguel. Nós já falamos disso. Agora, entre os livros apócrifos, existe o livro de Enoque, que apresenta 7 arcanjos. E eles mostram lá que existe Uriel, Rafael, Raquel, Miguel, Gabriel, Remiel e Saracael. Mas o único nome desta lista que aparece nos livros canônicos da Bíblia que usamos é o arcanjo Miguel. Então, não é impossível que existem outros arcanjos, e também não é impossível que Gabriel seja um arcanjo.
do que é declarado a respeito de Miguel, nós deduzimos que os arcanjos são principais príncipes do exército de Deus. E Miguel é um anjo guerreiro, um campeão dos exércitos de Deus. Ele luta contra os demônios da Pérsia, Grécia, lutou contra o dragão, Satanás, nós vemos lá em Apocalipse, Judas 9 também, lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel, ele se destaca biblicamente como uma espécie de administrador, como uma espécie de protetor dos interesses divinos em relação a Israel. Então ele é denominado príncipe dos filhos de Israel, porque ele é o guardião dessa nação. Na visão apocalíptica e escatológica que João teve na ilha de Pátimo, o arcanjo Miguel surgirá como grande comandante dos exércitos celestiais contra as milícias satânicas. Contra as milícias satânicas representadas pelo dragão, que é o símbolo de Satanás. Na vinda pessoal de Jesus Cristo, na primeira fase da convocação dos remidos do Senhor, a Escritura não dá nome ao arcanjo, mas declara que a voz do arcanjo será ouvida pelos mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, os quais ressuscitarão e se levantarão de suas sepulturas para ir ao encontro do Senhor nos ares. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família neste ano de 2019, que as bênçãos de Deus possam ser grandes sobre a sua vida e que nós juntos aqui na escola dominical possamos aprender mais e mais da palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não se esqueça de deixar o seu like, de visitar o nosso site, se você não é subscrito, subscreva no nosso canal e assim nós vamos juntos sermos abençoados. Até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical, se assim o Senhor nos permitir. Deus os abençoe em nome de Jesus.